propósito é a razão por que algo existe. A palavra propósito vem do latim propositus, significa justamente isso. Por que as coisas existem? Você sabe qual é o seu propósito? Você já identificou o seu propósito? Outra coisa, você vive o seu propósito? Se nós não vivemos o nosso propósito, nós estamos longe do propósito da nossa existência. E se estamos longe do propósito da nossa existência, nós não estamos existindo em função do propósito. Antes de nos criar, Deus já criou um propósito. Nós só existimos para um propósito. Deus não faz nada à toa. Deus não faz só para ver o que que dá. Deus faz por um propósito. Nós precisamos entender o nosso propósito, viver o nosso propósito, nos envolver com o nosso propósito e assim viveremos a nossa verdadeira identidade em Deus, que nos criou, mas antes de nos criar, já criou para nós um propósito. Então descubra e viva o teu propósito. Queridos, eu sou o pastor Anderson Silva e como você sabe, estamos na Academia de Pregadores, nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos. Nós vamos estudar a lição do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e eu quero lhe desejar um feliz Natal. Eu sei que tem gente que fala que não gosta de comemorar o Natal, porque o nascimento de Jesus não foi no dia 25 de dezembro. Eu sei que não foi. Mas nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo na ceia, por que comemorar o nascimento? Ah, mas o dia 25 de dezembro é só uma data comercial. Ok, eu sei. Comércio e o capitalismo, meu amigo, faz de tudo para vender em qualquer data, mas que você comemore o nascimento de Jesus. Os anjos do Senhor apareceram aos pastores dizendo: "Hoje em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Jesus Cristo, que é Cristo que é Cristo o Senhor. Nasceu um menino, né, nasceu Jesus, que é Cristo o Senhor". Jesus tem nascido na minha vida todos os dias e que ele continue nascendo também na sua vida, na sua história e na vida da sua família, ok? Feliz Natal, Deus te abençoe de forma poderosa. Lição de número 13, dia 24 de dezembro de 2023. O título da nossa lição é O Propósito de Missões. O texto áureo está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, o versículo 16, que nos diz que porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Olha, perceba que Paulo, ele sentia responsabilidade de anunciar o evangelho de forma tão intensa que ele dizia: "Ai de mim se não anunciar o evangelho". É claro que há uma consequência de Deus sobre a nossa vida, se nós não cumprimos o nosso propósito, ok, eu sei que há, mas nós vamos aprender na lição de hoje qual é a principal esse "ai" de Paulo aqui, onde estava ligado, qual é a principal consequência de quando não anunciamos o evangelho. Nós veremos isso na lição de hoje. Verdade prática. Pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Uma imposição divina. Eu tenho dito o seguinte: quando a gente que é pai, quando as irmãs que são mães, pede para um filho lavar a louça, o filho não deveria ver o lavar a louça como uma obrigação, mas como uma oportunidade de participar. Para mim, pregar o evangelho, dar aula, viver a vida ministerial, não é uma obrigação. É claro que me é imposto. Sim, sem dúvida. O que Paulo está dizendo aqui, próprio. Mas eu não vejo como uma obrigação. Eu vejo como uma oportunidade de participar do crescimento do reino de Deus. Eu estava dizendo esses dias para um pastor, pastor José Mauro, que pastoreia a congregação na ilha de Martha's Vineyard, e estava falando para ele o seguinte: é tão bom quando nós aproveitamos a oportunidade para participar. Eu sei que o reino de Deus vai crescer. Eu sei que Deus está disposto e disponível a abençoar o seu reino, o crescimento do reino. Então eu participo, gente. Se eu participar, Deus vai fazer. Se eu não participar, Deus vai fazer. Então é melhor que eu participe. Nós precisamos entender o ministério como uma oportunidade de participar. Vamos à palavra-chave da nossa lição, que é propósito, e eu já falei aqui que é uma palavra que vem do latim propósitos, que quer dizer a razão por que algo existe. Leitura bíblica em classe está em Apocalipse,
capítulo 5, versículos 9 ao 14. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e todas as coisas que neles há dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus. Essa leitura bíblica em classe vai nos mostrar que o grande propósito de missões é levar pessoas a Cristo, é fazer com que o nome do Senhor Jesus seja conhecido, porque o nome de Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Por isso, esse texto da leitura bíblica em classe aqui de Apocalipse, capítulo 5. Na introdução, aliás, no primeiro ponto da nossa lição, o nosso escritor, pastor Wagner Gabi, essa é uma lição bem pequenininha. Vocês vão perceber que essa aqui vai ter o mesmo tempo da revista da aula dos jovens. É uma lição só de 2 pontos, 2 parágrafos em cada ponto. Então vai ser uma aula mais rápida. O nosso escritor, pastor Wagner Gabi, vai nos tratar aqui sobre o alvo da obra missionária, primeiro parágrafo, o fundamento da realidade salvífica, e ele nos diz que numa leitura atenta, hã, numa leitura numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Nós tratamos isso aqui já 2 aulas atrás, né, essa é a lição 3, na lição número 11, falamos sobre isso, quando tratamos sobre crer no fim, né, aliás, sobre missões e a igreja não, desculpa, gente, eu tratei disso foi na lição de jovens. Foi gravando aula de jovens, falando crer no fim de todas as coisas, mas lá eu fiz a seguinte abordagem: se a Bíblia registra o início de todas as coisas, ela registra o fim de todas as coisas também. E desde Gênesis a Apocalipse, o que nós vemos é o desejo de Deus de redimir a humanidade. A Bíblia é um livro da revelação de Deus, e isto é muito importante e relevante. O pastor Wagner vai nos dizer ainda que, nesse sentido, anunciar a realidade salvífica para todo ser humano é alvo sublime da nossa missão. É isso que nós fazemos, anunciar Cristo, o Cristo vivo, a salvação. Nós precisamos pregar o evangelho, e pregar o evangelho é anunciar as boas novas. Eu estava ministrando um seminário na ilha de Marthasinhas e falando sobre pregação, sobre como perder o medo de pregar. Ministramos um seminário sobre como perder o medo de pregar. E eu falava sobre isso. Tem um hino da harpa que a gente canta que diz que o tema do bom pregador é o Calvário. Nossa pregação pode abordar diversos temas que são necessários à vida cotidiana, mas ao final ela tem que apontar para Cristo. Ela tem que apontar para Cristo. A pregação tem que levar a pessoa a conhecer Jesus Cristo de verdade. Então, o fundamento da realidade salvífica, a obra missionária tem como fundamento a realidade salvífica. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta.
Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Um propósito global. Um propósito global. O nosso escritor nos diz que pregar o evangelho todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Nós pregamos para resultar em conversão. É claro que não somos nós que convertemos, é lógico, mas nós pregamos o evangelho a fim de que a verdade escriturística da palavra de Deus seja revelada ao coração das pessoas. Esta é a missão da igreja. E aqui eu anotei para não esquecer uma pergunta: o que vem primeiro, a missão ou a igreja? A missão vem primeiro. O mesmo Deus que criou a igreja, criou a missão antes que a igreja existisse. E ele criou a igreja para a missão que já estava estabelecida para a igreja que foi criada por ele. Então nós precisamos entender que nós só existimos como igreja por causa de uma missão para a qual nós já fomos criados. E aqui eu anotei para falar sobre o que é propósito, mas nós já tratamos aqui que propósito é a razão por que algo existe. Segundo ponto, pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão. A responsabilidade de todo cristão. Primeiro parágrafo, qual é a nossa disposição? O nosso escritor coloca aqui que, deixa eu marcar, à luz desta grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? Aí ele põe outra pergunta: temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E ele coloca aqui diversas outras perguntas. Eu quero grifar essa palavra aqui, ó, disposição. Disposição. E eu quero que você entenda o que é ter disposição e o que é estar disposto. Estamos dispostos, mas estamos também disponíveis. Tem pessoas que não estão disponíveis, não têm disposição e também não estão dispostos.
Precisamos estar dispostos e disponíveis à pregação do evangelho. Outra coisa importante que esse primeiro parágrafo aqui do segundo ponto nos ensina, é que nós precisamos despertar a presente geração. Meus irmãos, Deus ainda chama pessoas, Deus ainda chama obreiros, Deus ainda vocaciona pessoas, Deus ainda tem poder de tirar pessoas de tudo que ela está fazendo e levar para trabalhar de forma integral na obra de Deus. É claro que Deus pode fazer. Nós já tratamos aqui durante esse trimestre que não pode ser como alguns preguiçosos que tem hoje, que não querem trabalhar e dizem: Deus me chamou para viver pela obra. E não tem nada de chamar de Deus, mas que Deus chama, chama. Deus ainda chama. Nós precisamos despertar a presente geração para que a nossa geração de jovens e adolescentes entendam que é um privilégio ser chamado por Deus. É possível nos envolver com a obra de Deus. E outra coisa, é possível que ao nos envolvermos com a obra de Deus, Deus realize na nossa vida tudo aquilo que ele precisa, tudo aquilo que ele quer. Não é vergonhoso. Ah, talvez você fez uma faculdade de medicina e de repente no final da faculdade de medicina Deus vai falar: "Agora eu quero a faculdade para minha obra", e você vai, ao invés de trabalhar como médico para ganhar dinheiro, você vai para o campo missionário, para ganhar almas para Jesus e ser sustentado por pessoas assalariadas. Glórias a Jesus por isso. Se o Senhor fizer isso, que o nome dele seja glorificado na sua vida. Nós precisamos estar dispostos e disponíveis para a obra missionária. Segundo parágrafo do segundo ponto, pois me é imposta esta obrigação. A expressão, opa, deixa eu voltar aqui. A expressão "ai de mim se não pregar o evangelho" tem dois sentidos claros: a obrigação e a punição. A obrigação e a punição. Como falamos aqui, Paulo realmente entendia que Deus iria cobrar dele se ele não pregasse o evangelho, se ele não cumprisse a sua missão. Mas essa pergunta de Paulo me abre o coração e a mente para uma pergunta e uma afirmação. Primeiro, a primeira é a pergunta: Quan o quanto estamos envolvidos? Paulo estava tão envolvido que ele dizia assim: "Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu realmente não cumprir o meu propósito". Paulo estava extremamente, intensamente envolvido com o propósito da sua vida. O quanto você está envolvido, meu querido? O quanto você verdadeiramente está envolvido com o reino de Deus e com a sua obra? Será que temos focado, como Jesus disse, focado o reino de Deus? Será que temos buscado o reino de Deus em primeiro lugar, em todas as coisas da nossa vida? O quanto você está envolvido? Só você pode responder e só você e Deus sabe o quanto você está envolvido. Segunda coisa que esse segundo parágrafo do segundo ponto traz ao meu coração é que a principal punição tem que ser a nossa própria consciência. Eu não posso fazer a obra de Deus só com medo da punição divina, do castigo de Deus. "Ah, se eu não fizer, eu faço porque senão Deus vai cobrar de mim". Não, não é só isso, é a nossa consciência, meus queridos. É a nossa consciência, é a nossa gratidão a Deus, é a nossa consciência em saber que Deus tem nos ajudado, que o Senhor tem nos promovido coisas na nossa vida. O Senhor tem estado conosco. Quem seria eu? Eu fico olhando a minha história, a minha trajetória, de onde eu vim. Quem seria eu? Quem é a minha casa, a minha família, de onde eu vim? Quem seria eu se não fosse a mão do Senhor estendida sobre a minha vida? Quem seria eu se não fosse a mão do Senhor estendida sobre a minha vida? Mas a mão do Senhor me alcançou. O que eu posso fazer? Só ser grato. Como eu posso ser grato? Respondendo positivamente ao chamado de Deus, me envolvendo, estando disposto e disponível e tendo a minha própria consciência como, o maior delegado, o maior vigia da minha vida ministerial. A minha própria consciência é que tem que me empurrar para o propósito da minha vida. Queridos, como falamos, essa é uma lição pequenininha e eu quero fazer aqui 3 considerações que eu julgo ser muito importantes nesta lição de número 13. A primeira consideração: o propósito de Deus para a igreja foi estabelecido na eternidade. Não esqueça disso. Antes da igreja existir,
Deus estabeleceu o seu propósito na eternidade. Agora, se nós estamos na igreja e não entendemos ainda qual é o nosso propósito, nós precisamos compreender qual é o propósito da nossa vida dentro do propósito da igreja. Agora, se nós nem entendemos ainda que a igreja tem um propósito, isso quer dizer que nós nem descobrimos ainda o que é ser igreja. Então, o propósito de Deus para a igreja foi estabelecido na eternidade. Segunda consideração importante, o Senhor da igreja é Senhor também do propósito. Então, o mesmo Deus que é Senhor da igreja é Senhor do propósito da nossa vida. Se nós estamos na igreja, servimos ao Senhor da igreja, nós precisamos também servir ao Senhor do propósito. Então, sirva, eu falo o seguinte: entregue a sua vida a um propósito. Deus tem um propósito estabelecido para você. Terceira consideração que eu julgo importante: a igreja só é igreja se cumpre o seu propósito. Se a igreja, se eu, como membro do corpo de Cristo, não cumpro o meu propósito, então eu não sou membro do corpo de Cristo. Se a igreja não cumpre o seu propósito, então ela não é igreja. Porque o que é igreja? É cumprir o propósito que faz a igreja ser igreja. Nós precisamos nos envolver com o propósito, saber qual é o propósito, viver o propósito, perceber o propósito, insistir no propósito, e então nós seremos igreja, verdadeiramente igreja do Senhor Jesus. Não se esqueça, Deus tem um propósito para a sua vida. E o propósito de Deus é que deve direcionar tudo em nosso viver diário. Esteja disposto e disponível ao propósito, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço, até a semana que vem, na nossa última aula do trimestre, em nome de Jesus.